cidades, homens, fumaça no ferro de aço, entre a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, ponto está. Árvore boa é Cristo Senhor, verdadeira videira Ele é. Todo ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor, amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está em mim muitos frutos dará, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos à nossa casa de oração. Lemos em Isaías, no capítulo 5, versículo 2. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Está escrito em João, no capítulo 15, versículo 5, disse Jesus: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Assim iniciamos o nosso culto com o tema: que tipo de uvas produzimos? Doces ou azedas? Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. Amado Pai Celestial, aqui estamos humildemente diante de Ti, para confessar que temos pecado muito, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves, pois eles atraem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo, nesta vida e por toda a eternidade. Somos a plantação de uvas do Senhor. O Senhor espera de nós que obedeçamos à Tua santa vontade. Mas o Senhor vê seus filhos cometendo crimes de morte em palavras e ações. Ó Deus, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Cria em nós um coração puro
e renova dentro de nós um espírito que faz o que é direito. Perdoa-nos todos os nossos pecados, faça de nós ramos na videira que produzem uvas doces. Dá-nos a paz, Senhor, e perdoa-nos. Ó, vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Em paz, meus irmãos, vamos agora ouvir o Salmo 80. Salmo 80. Salmo de Asaf. Um testemunho ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.
ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Convidamos agora nossos irmãos, a Juliana e o Pietro de Feira de Santana, para a leitura do profeta Isaías, no capítulo 5, versos 1 a 7, e a carta de Paulo aos Filipenses no Novo Testamento, capítulo 3, versos 1 a 14. Que Deus nos abençoe em sua santa palavra. Amém. Bom dia. Eu vou fazer a leitura do Antigo Testamento, que está em Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que eu podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que era direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Versículo em destaque é o 7. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Oremos. Pai eterno, perdoa-nos pelos frutos azedos do pecado que temos produzido. Produz em nós os frutos dignos do Espírito Santo, como o seu povo escolhido. Amém. A leitura do Novo Testamento está em Filipenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 14. Completamente unidos com Cristo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncisado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita, nascido na tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém poderia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas,
mas considero tudo uma completa perca, comparado àquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, com a presença de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. A corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O versículo de destaque é o versículo 14. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Oração. Pai nosso, aumenta a nossa fé e mantemos com o olhar firme no prêmio da salvação que o seu Filho Jesus conquistou para nós. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Que tipo de uvas produzimos? Doces ou azedas? Meus irmãos em Cristo, vocês já devem ter lido, ouvido falar, ou até mesmo ter conhecido alguém que foi beneficiado ao ter recebido por doação o órgão transplantado. A doação de órgãos é uma demonstração de amor ao próximo. Mas não quero aqui tratar sobre doação de órgãos, e sim de um aspecto que pode envolver um transplante: a rejeição. Certa pessoa cansou de ir ao hospital fazer exames a fim de saber se poderia doar um rim a seu irmão. Ela conta o seguinte: eu tinha 2 rins até pouco tempo atrás, mas meu irmão estava muito doente e precisava de um rim para continuar vivendo. Resolvi doar um dos meus rins para salvar a vida dele. Fiz todos os exames, doei o rim. Infelizmente, meu irmão faleceu. É que seu organismo estava com uma infecção generalizada e houve rejeição. O organismo dele rejeitou o meu rim. Se não tivesse havido rejeição, ele ainda poderia estar vivo. A rejeição causou a morte. Alguém já se sentiu rejeitado? O que significa a palavra rejeitar? Segundo o dicionário, rejeitar significa renunciar, repelir, eliminar, repudiar, recusar, negar, abandonar, reprovar, condenar, excluir, criticar, censurar, contestar, desprezar, expelir pela boca, vomitar, refugar, jogar fora, etc. e etc. Agora eu te pergunto, você gosta de uva? Se eu lhe oferecesse uva azeda, você aceitaria? Certamente que você iria rejeitar. Assim sendo, a uva azeda seria jogada fora. Eu prefiro uva doce. Agora pensemos, se nós fôssemos as uvas, que tipo de uvas seríamos? Azedas ou doces?
O destaque da mensagem de hoje é a história que Jesus contou sobre os lavradores maus em uma vinha. Está escrito em Mateus, no capítulo 21, versos 33 a 46. Vamos acompanhar o texto na encenação do Evangelho. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados para os agricultores, a fim de receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados, agora em maior número que os primeiros. Mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe seu próprio filho, pensando: você é o meu filho, eles vão te respeitar. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Claro que mandarão matar com violência esses perversos. E arrendará as terras para outros agricultores, que lhe entregará os frutos no tempo certo. Vocês nunca leram a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. O que Jesus quer nos ensinar com esta história triste? Essa parábola fala de rejeição. A autoridade de Jesus estava sendo contestada, rejeitada e criticada. Os principais líderes religiosos do povo estavam tentando descobrir uma maneira de incriminar Jesus e depois matá-lo. Jesus sabia disso. Ele tudo conhece o coração de cada um. E então contou a parábola dos lavradores maus. Nessa história comparativa ao reino de Deus, há um chamado ao arrependimento por estarem rejeitando a pedra angular. Jesus então conta a história de lavradores que arrendaram uma vinha e na hora da prestação de contas, mataram os empregados e o filho do dono.
se cumpre o que o apóstolo João escreveu em João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É uma triste história de rejeição e maldade, chegando ao ponto de derramarem sangue inocente. É a história de muitos que rejeitam e ainda desprezam o amor de Deus. É o que estamos vendo hoje. O ser humano derramando o sangue de seu semelhante, motivados pelo egoísmo, cobiça, poder, mentiras e toda sorte de maldades que procedem de um coração e mente corrompidos pelo pecado. Muitas vezes ouvimos: o ser humano precisa ser mais humano. Eu diria, meus irmãos, que o ser humano precisa ser divino, pois o ser humano está contaminado pela maldade que podemos comparar com as uvas azedas. Lemos a passagem do profeta Isaías no capítulo 5, verso 2. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uvas. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Uvas azedas, ou uvas bravas, ácidas, amargas, uvas labruscas. Pois é, meus irmãos, conforme a Wikipédia explica, a Vitis labrusca é uma espécie de videira de origem norte-americana que produz frutos para consumo in natura e para a produção de sucos. Porém, os seus frutos não são indicados para fazer vinhos de qualidade, devido ao aroma desagradável e o baixo teor alcoólico alcançado na sua fermentação. Labrusca. Esta palavra mostra a tristeza de Deus com seu povo. Deus esperava que seu povo vivesse conforme a sua vontade, mas eles preferiram sacrificar seus filhos aos ídolos pagãos e viver uma vida de egoísmo, corrupção e morte. Quantos que hoje entregam seus filhos para seguirem seus próprios caminhos, ao invés de se ensinarem o caminho em que deve andar? Como dizem Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados irmãos, o Evangelho em Mateus 21, Jesus conta que o dono da vinha é o próprio Deus. A vinha é Israel, o povo de Deus que começou com Abraão. Os lavradores maus representam os líderes religiosos do povo, os sacerdotes, os escribas e fariseus. Os servos enviados para receber parte dos frutos representam os profetas que foram enviados por Deus com a missão: chamar o povo ao arrependimento para que possam e sejam salvos. Como diz o Salmo de Asaf, Salmo de hoje, 80, verso 19: faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Meus irmãos, Deus, o dono da vinha, esperava frutos de arrependimento, isto é, esperava fé e obediência por parte do povo. Mas o povo rejeitou os profetas, rejeitou o próprio Deus. Disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus manda.
Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Muitos profetas no passado foram perseguidos, zombados, maltratados e até mortos. O profeta Oséias e João Batista são exemplos bem claros de que o povo não levava a sério as admoestações do Senhor, o chamado ao arrependimento. O povo que preferiu permanecer na vida em pecado, na adoração de ídolos, na rejeição à mensagem e aos mensageiros, produzindo uvas azedas. O filho do dono da vinha é o próprio Jesus, enviado depois de tantos profetas e que foi rejeitado também, morto, crucificado. Cristo, a pedra angular, é rejeitada por aqueles que deveriam trabalhar na construção do reino de Deus, reino de paz, de fé, de esperança e de amor. Então, meus irmãos, onde nós nos enquadramos nessa história? Com quem nos identificamos? Que frutos produzimos? A devoção do Castelo Forte desse domingo, baseada em Isaías 5, verso 3 e 4, diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Na explicação do nosso Castelo Forte, nós interpretamos essa palavra da seguinte forma: as uvas azedas a quem o Senhor se refere são mensagens falsas ou fake news, falsas doutrinas, falsificação da Bíblia, modificação do puro evangelho, fanatismo religioso, poderes políticos anticristãos, discriminação e opressão social. É só olharmos à nossa volta, meus irmãos, e veremos esses frutos, essas uvas azedas em todo o canto. E perguntamos: que tipo de uvas estamos nós produzindo? Doces ou azedas? Quando o dono da vinha voltar, quando o Senhor Jesus retornar, conforme prometeu, que tipo de fruto irá encontrar? Meus irmãos, nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 8: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como está a nossa fé? Que tipo de frutos ela está produzindo? Frutos doces ou azedos? Meus irmãos, quando uma plantação é perdida, não se pode mais recuperar e salvar a colheita. Com a nossa vida, felizmente é diferente. Felizmente ainda há esperança. Enquanto há vida, ainda há esperança. Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de pedir perdão e perdoar. Ainda é tempo de crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porém, é importante estarmos alertas, pois o grande dia da prestação de contas está próximo. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, citando o profeta Isaías: escutem o que Deus diz. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E na carta que ouvimos hoje, Filipenses 3, 1 a 14, o apóstolo Paulo fala de si mesmo.
Paulo fala de sua herança religiosa. Ele era implacavelmente leal às suas raízes hebraicas. Ele era da tribo de Benjamim, filho de José e Raquel. Ele foi circuncidado com 8 dias de vida. Ele se considerava um fariseu irrepreensível. Mas a mais radical, meus irmãos, a seita dos fariseus, a mais radical das seitas do judaísmo na época. E a sua missão era perseguir os seguidores de Jesus, perseguir a igreja de Cristo, levar os cristãos para serem mortos nas arenas. Um dia, ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou completamente a sua vida. Aconteceu um milagre. Saulo, agora Paulo, conhece Jesus, abandona tudo, deixa tudo para trás, a ideologia dos fariseus e tudo mais, tudo aquilo que eles se consideravam melhores. Agora Paulo, ao encontrar-se com Jesus, considera tudo como refúgio, algo sem valor comparado com o que ele ganhou ao conhecer Jesus. Conforme algumas traduções, a afirmação refúgio é traduzido por lixo, esterco, excremento, meus irmãos. Paulo simplesmente deixou para trás tudo aquilo e a sua vida mudou completamente. Seu desejo agora era conhecer Jesus plenamente e realizar a missão mais sublime de todas: ser uma testemunha viva de Jesus. E assim ele se tornou e é conhecido até hoje como o maior missionário do Novo Testamento. Seu objetivo agora era, conforme o versículo 14 de Filipenses 3, ele disse: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E quanto a nós, meus irmãos, estamos correndo também para essa linha de chegada para conseguir o prêmio da vitória, o prêmio da nova vida, a qual Deus também nos chamou por meio de seu Filho Jesus? Como consideramos nossas conquistas em relação ao que Jesus nos oferece? A nossa vontade humana, meus irmãos, infelizmente ela continua contaminada pelo vírus do pecado que causa uma infecção generalizada. Precisamos de tratamento médico. E o único médico que pode nos curar dessa infecção generalizada é Jesus. A semelhança do rim que foi rejeitado, vemos nos dias de hoje como muitos estão rejeitando tudo o que Deus fez para curar, dar vida, para salvar a humanidade. A rejeição de um rim pode causar a morte física. A rejeição à palavra de Deus, a rejeição a Jesus Cristo, causará a morte eterna. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está dando. A mensagem que João Batista anunciou e depois o próprio Jesus proclamou, continua valendo para hoje. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabemos, porém, que o verdadeiro arrependimento não é só reconhecer o erro, mas é também mudar de atitude. É conforme nós lemos lá em Mateus 3:8.
Produzir frutos dignos é deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo diante de Deus. Hoje é o dia da oportunidade para sinceramente pedirmos: Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Assim, meus irmãos, perdoados, iremos produzir uvas doces, uvas de paz, de amor, de bondade, de mansidão e domínio próprio. Deus seja louvado e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor. Dedicamos ao Senhor nosso Deus com gratidão agora as nossas ofertas. Vamos agora, meus irmãos, falar com nosso Pai em oração. Pai nosso, somos declarados a vinha do Senhor, o povo de Israel, a Igreja de Jesus. Como de toda vinha se espera colher uvas doces, abençoa-nos para produzirmos os frutos dignos do Espírito Santo. Que os frutos de nossa fé sejam para a sua honra e glória, como também para alimentar esse mundo faminto por seu amor. Que o teu povo, a tua igreja, cada um de nós que confessamos nossa fé no Senhor Jesus, como sendo nosso Salvador, sejamos luz para o mundo e sal para a terra. Confessamos que, mesmo sendo justificados por Cristo, ainda somos pecadores. Por isso, Pai, arranque de sua igreja toda maldade, contenda, falso ensino, injustiça e falta de amor ao próximo.
Defenda-nos daqueles que querem nos afastar da verdadeira comunhão cristã. Defenda nossos irmãos que estão sofrendo perseguições por defenderem a sua fé. Que os inimigos da cruz, como foi um dia com o apóstolo Paulo, se arrependam e sejam transformados em mensageiros da paz, mensageiros da vida. Abençoa este mundo com pastores, evangelistas, missionários, teólogos, fiéis à tua palavra. O mundo tem fome do fruto da videira verdadeira, que é Jesus. Sejamos bem-aventurados com a fome e sede de fazer a tua vontade, a tua justiça. Que ao invés de fundir armas de guerra, construamos pontes de respeito e amor ao próximo. Que nossas autoridades e nosso povo sejam abençoados com sabedoria, paciência, justiça e bondade, para que verdadeiramente possamos dizer: somos uma nação feliz, pois essa nação tem o Senhor como Deus. Somos um povo feliz, porque o Senhor nos escolheu para sermos filhos do Deus da vida. Seja, Senhor, o refúgio e fortaleza, socorro bem presente para os que estão sofrendo no corpo e no espírito devido a esta pandemia. Que jamais percamos a esperança de que tudo vai passar e que um dia estaremos na presença do Senhor. Acolha teus filhos, Senhor, no reino dos céus, onde não haverá mais luto, nem choro, nem morte, mas vida para sempre. Senhor, em sua misericórdia, ouça a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, meus irmãos, louvemos ao Senhor. Com tudo que somos e temos, a ti nos
Vamos rogar a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Meus amados irmãos, em 1854, Anne Eloisa Walker escreveu: mãos ao trabalho, jovens, servas, servos, na vinha do Senhor. Enquanto ainda tendes vossa vida em flor, vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Inário Luterano, hino 383. Meus irmãos, permaneçamos então firmados em Cristo, vivendo, semeando, trabalhando, produzindo e compartilhando o amor cristão com todos. Se houver alguém precisando de auxílio, entre em contato conosco, ligando para 3321-7132. Nos despedimos, desejando a todos uma semana abençoada e que a paz e a graça de nosso bom pastor esteja com todos. Amém.